Bom, eu estou voltando aqui mudando a realidade. No primeiro vídeo eu coloquei aí que você pode estar vivendo um tipo de realidade e quer viver um outro tipo de realidade, quer mudar as coisas. Quer mudar as coisas. E quando a gente quer mudar as coisas, a gente faz tanta coisa. Primeira coisa que a gente costuma fazer muito é contar para os outros o problema que a gente tem. É uma coisa que não se deve fazer. Sai contando para o colega de trabalho, para o sócio, contando para os outros, eu não queria assim, isso aí não me serve, eu não estou gostando disso, mas não sei o quê. Expressando coisas negativas, né? Expressando coisas negativas dentro desse campo aí. Então, isso não é muito bom. Mas uma das coisas que as pessoas fazem muito é isso. Sai contando o problema para os outros, a falta que tem. Então, tem que dar uma paradinha nesse negócio aí. Parar de ficar falando as coisas que não deve. Vamos falar assim, né? Parar de falar, contar para os outros o seu problema. O seu problema você fica para você e vai resolvendo ali aos poucos. Uma das coisas que você tem que evitar de fazer é levar para os outros o problema que você tem. Se você está com um problema com sua esposa, você não tem que ir lá contar para mim que você está com um problema com sua esposa. Você está com um problema com seu filho, você não tem que contar para mim que está com um problema com seu filho. Aí você vai pedir conselho. Algumas pessoas vão pedir conselho para outra pessoa. E às vezes vai pedir conselho para uma pessoa que está com problema também. Eu também estou com esse problema lá, minha mulher também é assim, meu filho é assado, não sei o quê. Eu também estou sem dinheiro, eu também estou sem carro, não sei o quê. Quer dizer, caçando conselho no lugar errado. Então, é uma coisa que tem que ser evitada. Se você está com dificuldade financeira, está passando aperto, você não tem que conversar com gente que nunca fez sucesso, com gente que não cresceu na vida. Falar das suas coisas. Porque se você vai conversar com gente que nunca construiu nada, então essa pessoa não tem muito para te ensinar. Tem que conversar com gente que já construiu alguma coisa. Mas se você for conversar com alguém que já construiu alguma coisa, você vai acabar não falando dos seus problemas, você vai aprender com ele o jeito de construir. Aí que tá. Quer dizer, você muda a rota. Isso é importante? Sim. Isso é muito importante, fazer isso. Mas tem uma outra coisa que as pessoas fazem muito também, quando está enfrentando algum tipo de dificuldade, alguma realidade que não gosta, costumam comprar alguns livros e ler, né? Autoajuda. Alguma coisa que fala daquele assunto, que explica e tal, como é não sei o que, essas coisas, né? E alguns procuram palestrante, gente que faz alguma coisa, vão para a internet, pesquisa, aí procura lá um monte de assunto lá que chama a atenção da pessoa. Opa, isso aqui é legal. Deixa eu escutar esse cara aqui mais uma vez. Deixa eu escutar ele aqui. Vai lá e escuta o sujeito. Depois vai lá e escuta uma outra coisa que ele postou. Depois escuta uma outra coisa que ele postou e começa a gostar do sujeito. Alimentar daquela informação. Acontece isso? Acontece. Aí a pessoa começa a se sentir segura no início, quando começa a assistir certos vídeos na internet, no YouTube. Assistir um Jairo Luz da Vida. Começa a assistir. Mas lá no meio do caminho, depois de 2 meses, 3 meses, 6 meses, 8 meses, 1 ano, que está acompanhando um Jairo Luz da Vida ou uma outra pessoa, aprendeu bastante coisa, mas está do mesmo jeito, sofrendo problemas, do mesmo jeito. Não conseguiu alavancar ainda. A cabeça está toda complicada. Mas aí faz outras coisas. Pesquisa um monte de outros Jairo. Procura outras pessoas na internet. E pesquisa à vontade. Pesquisa e pesquisa. Tentando fazer o que com isso? Tentando mudar a realidade. Tentando descobrir o caminho para mudar a própria vida. No meio desse caminho, as pessoas costumam ficar muito sozinhas, ficar em silêncio. Pensando, mas às vezes pensando dentro da falta que tem daquilo, das coisas. Mas pensando como é que vai arrumar um jeitinho para poder torcer as coisas. Fica lá pensando, muito silêncio.
E aí continua assistindo alguns vídeos de um Jairo Luz da vida ou qualquer outra pessoa. E começa a ficar sozinho. E vai meditando, e meditando, e meditando. Tentando descobrir a forma de mudar a própria realidade. Aí assiste vários Jairo Luz da vida, várias pessoas que tem na rede social. Aí compra um monte de livros. Estuda bastante. Aí ele faz uma grande salada de frutas. Eu já falei muito sobre isso aí, salada de frutas. Por quê? Porque depois de ele assistir vídeo do Jairo, do João, do Pedro, do José, não sei de quem, da Dona Maria, do fulano de tal, tudo falando as coisas boas, ricas. Mas aí quando ele está lá no silêncio dele, ele tem que processar aquilo. Bom, o João falou assim, o Pedro falou desse jeito, o Jairo falou assim, o outro falou assim, mas não sei o quê. Tá certo, entendi. Mas como é que é o jeito certo mesmo? Quem é que está certo mesmo? A mente não está processando. Não está processando. Aí você deita na cama e dorme e acorda no outro dia. Com problema do mesmo jeito. Situação difícil, mesma coisa. E continua pesquisando. Continua estudando. E começa as suas meditações. Isso é um caminho que você está entrando, às vezes até sem perceber, no campo da espiritualidade. E quem está fazendo isso? Às vezes são pessoas evangélicas, católicas, budistas, hinduístas. Apesar que os budistas e os hinduístas não fazem muito isso, não. Quem faz muito isso é o pessoal ligado ao cristianismo, pode observar. Quem é ligado ao cristianismo. Sabe, evangélicos, católicos, é que fazem muito isto. É que começa a pesquisar para descobrir como é que faz para sair da dificuldade, para mudar a realidade. Normalmente são religiosos, são pessoas que seguem o cristianismo. Mas por que é assim? Por que o Jairo está falando isso? Não, porque isso é verdade. Isso é verdade. Pessoas que seguem o cristianismo. Mas por quê? Porque cada um numa religião de um jeito. Mas são pequenos, são pessoas humildes, pessoas pobres, pessoas que estão passando dificuldade, aperto, problema na família, aquele negócio todo. E os diretores de religião é que criaram essa crença da pobreza, da dificuldade, do aperto. Sem ninguém perceber, mas aconteceu. No entanto, às vezes o homem vai para a igreja com a esposa, vontade de largar a esposa. Às vezes vai para casa com a esposa depois que veio da igreja, mas não quer nem ir para a cama com ela. Às vezes dorme com a esposa, mas não quer nem tocar a mão nela se pudesse. Às vezes a mulher faz a mesma coisa. Finge que está feliz, finge que está tudo bem. Por quê? Porque aprendeu que tem que fazer de conta que está bom. Fazer de conta. Para ver se supera essa coisa. É uma realidade que a pessoa está vivendo, mas não está gostando dela, mas está vivendo, porque aprendeu que tem que engolir bucha. Então, engolir bucha. Engolir desaforo. Aí tem que engolir, porque aprendeu daquele jeito. Está na consciência da pessoa, está na crença da pessoa. Então, quando você começa a pesquisar, estudar, você quer sair da dificuldade, você quer estudar, você quer aprender, quer sair da dificuldade. E nesse caminho que você, querendo sair da dificuldade, você acaba entrando para o campo da espiritualidade que não tem nada a ver com a religião. Aí começa a assistir Jairo Luz, Hélio Couto, Joel Goldsmith, Neville Goddard, Greg Braden, as palestras dele. E começa a assistir outras coisas. E começa a ir mais profundo. Aí vai estudar a vida de Buda.
Aí vai saber sobre Dalai Lama, de Martin Luther King, de Gandhi. E vai começar a estudar e vai começando a aprofundar. E depois vai estudar melhor a respeito do próprio Jesus. Conhecer Jesus direito. Aí ele começa, no meio desse caminho, questionar a própria Bíblia. Ver quem está atrás dela. Porque a Bíblia foi um monte de assuntos que foram juntados e colocados num livro só. Por alguém, por um conjunto de pessoas. Mas quem eram essas pessoas? Qual era a intenção dela? Quer dizer, você começa a aprofundar, ir atrás do conhecimento. Aí começa a pesquisar de tudo. No meio dessas pesquisas, você faz aquela salada de frutas. E nesse meio desse caminho, você acaba afastando, às vezes, da própria religião. Acontece. Eu conheço muita gente que aconteceu isso. A pessoa vai afastando aos poucos. Mas continua ainda aquele problema lá. Eu estou sem trabalho acontece de vez em quando, eu estou sem dinheiro, a vida está difícil, mas não sei o quê, papapá. Carrega aqui na mente. Ele não consegue entender por que o meu irmão lá, tem as coisas. Meu amigo compra carro, eu não consigo comprar o carro. Por que eu não consigo? Ele tem que conseguir, ué. Né? Eu tenho carro, o outro não tem carro. Por quê? A fábrica fez carro para todo mundo, para quem quiser comprar, mas por que eu não consigo? Por que às vezes o servente de pedreiro compra o carro e o pedreiro que ganha mais não compra? Acontece isso. Conheço gente assim. Os dois trabalham junto. O servente pedreiro tem carro e casa boa. O pedreiro que ganha mais paga aluguel e anda de bicicleta. Alguns a pé, vai de carona com o servente para o serviço. Né? Eu falo isso porque eu já fiz isso. Eu pagava o meu pessoal para trabalhar comigo, eu pegava empreitada em obra, eu levava um monte de gente para trabalhar comigo, fazia isso. Muito pouco tempo atrás aí, eu fazia isso. Levava o pessoal para trabalhar, mas no carro do meu ajudante, da pessoa que trabalhava para mim, que eu pagava. Eu pagava ele. E ele tinha um carro bom, carro muito bom. E ele levava os companheiros. Aí eu pagava o dia dele, lá no trabalho, né? O salário dele, com o que ele ganhava lá comigo, pagava ele e pagava a viagem do carro para levar o pessoal. Para levar e para trazer. Aí um dia eu parei para pensar, você tem um negócio errado. Aí eu estou pagando o cara está comprando carro. E eu não tenho carro. Tem um negócio errado. Eu fui avaliar aquilo ali. Então, às vezes acontece isso. Ah, mas isso é falta de administração? Não, não é falta de administração. Não é falta de administração porque o meu ajudante, ele era um ajudante. Mas ele tinha o carro dele. Mas era um ajudante. Eu tinha uma empresa, eu estava com a empresa registrada, a empresa funcionando. Ah, por que o cara tem uma empresa, tem um negócio que rola dinheiro e não tem o carro? E o ajudante tem. Mas eu tinha uma cabeça, um pensamento de um jeito, estava acontecendo. Estava errado meu pensamento. Minha forma de pensar estava errada. Antes, na época. Eu mudei. Tive que mudar. Então, eu estou colocando aqui essas coisas para você entender que às vezes a gente está vivendo uma realidade e está querendo mudar ela. E a gente começa a mudar, normalmente é assim. Porque você vai vivendo um certo tipo de coisa e começa a correr atrás das informações. E uma das coisas que a gente procura no meio desse caminho é porque a gente escuta, né, os outros falar, que negócio assim, você está atraindo pobreza, você está atraindo dificuldade, você está atraindo isso, você está atraindo aquilo. Mas então eu vou estudar a lei da atração, ué. O que é a lei da atração? O que atrai, de verdade? Um imã atrai o prego, o parafuso, a taxinha. Por quê? Porque o prego, a taxinha, a arruela, combina, faz parte do imã.
Tem o mesmo campo de energia. Puxa, o que está no ímã é que atrai o prego. Então eu tenho que descobrir que eu sou o ímã. E eu estou atraindo. Mas o que eu estou atraindo? Dificuldade, problema, dívida, cartão de dívida, que não é cartão de crédito, atraindo esposas para poder trocando de mulher todo dia, mulher nenhum dá certo comigo, homem nenhum dá certo comigo, funcionário nenhum dá certo comigo. Eu estou atraindo esse tipo de gente para minha vida, é isso que está acontecendo comigo? Mas por quê? Porque isso está dentro de mim, porque é parte de mim isto. Mas por quê? Nós vamos ver isso aí no próximo vídeo. Você compartilha isso aí, dá seu like aí, acompanha Jairo Luz. E eu não falo tudo de uma vez porque não dá, senão o vídeo fica grande demais e você cansa, né? Então, assim, é melhor dar um tempinho, aí depois, quando vier o terceiro vídeo, você vê o terceiro vídeo. Se você estiver assistindo o segundo agora, pela primeira vez, você volta no primeiro vídeo que fala sobre si, mudando a realidade. Para você entender bem a coisa aí, porque você quer mudar a sua realidade, não quer? Então continue acompanhando essa lista aí de vídeo falando desse assunto, ok? Então fica assim.